voltamos! Eu e o professor Mac vamos fazer aí uma revisão do que nós vimos na aula passada, não é não, professor Mac? Isso mesmo, para rever e falar um pouquinho dessa evolução que nós vamos estudar. Vamos lá? Evolução da física, pessoal. O que nós vimos na evolução da física? Aristóteles, ok? Um nome importantíssimo para a evolução da física. Ele estudou muita coisa e nós vamos ver aí durante as aulas, ok? Temos também ali, ó, Galileu Galilei, importantíssimo para o estudo do movimento também, ok? Aristóteles, Galileu Galilei, certo? Newton usou muito o trabalho desses dois aí para poder fazer as leis do movimento. Olha ele aí, Isaac Newton, nós vamos ver também muito em nossas aulas, ok? Em seguida nós temos aí, olha só, Albert Einstein, Einstein com as teorias da relatividade e outras teorias também, tá bom, pessoal? O que nós temos mais? Olha só, Stephen Hawking, ok? Ele já é mais moderno, vamos colocar dessa parte. Ele trabalhou a cosmologia, trabalhou diversos fenômenos da matéria também, tá? Todos esses físicos aí estão dentro dos ramos da física, certo? E aqui, para a gente dar uma olhadinha nos ramos da física que o professor Mac colocou na aula passada, olha só o que nós temos. Mecânica. Mecânica estuda o movimento e suas causas. Então, todos os tipos de movimento são estudados na mecânica, que também pode ser chamada de mecânica newtoniana, ok? Nós temos ali também, ó, termologia. Galerinha, todos os fenômenos relacionados ao calor, que é energia térmica em trânsito, nós vamos ver isso, é estudado na termologia, termodinâmica com as máquinas, ok? Nós temos também ali, olha só, movimento ondulatório. Estuda todo tipo de onda, principalmente o som, que também é uma onda e nós vamos ver de que forma é. E ali também nós temos ali, ó, a ótica. A ótica estuda todos os fenômenos luminosos. Tudo que é relacionado à luz e fenômenos a gente pode estudar em ótica. E também nós temos mais, não temos, professor Mac? Olha só. Sim. Eletricidade, né? Eletromagnetismo, porque eles estão relacionados. Então, a eletricidade e suas aplicações, vamos ver lá desde o átomo, o elétron, né? Que eletricidade vem do elétron, movimento do elétron. Aí nós vamos ter corrente elétrica, vamos ter diferença de potencial, né? Que é a tensão aí que chega até nossas casas, corrente contínua alternada, todo esse conteúdo lá no terceiro ano. E a física moderna, novas tecnologias que nós estamos utilizando nesse exato momento, né? A evolução aí das ferramentas tecnológicas através da evolução, né? Dos novos conhecimentos aplicados a aparelhos eletrônicos. Então, pessoal, olha aqui, volta aqui comigo. Então, o que acontece? Viram aí que a física não foi do nada, levou muito tempo, mas nesse século e o século passado, né, nesse século, a evolução está sendo absurdamente rápida, né? E contribui para todos vocês aí, que vocês conhecem, as tecnologias são lançadas a cada dia, né? Não é isso? Isso mesmo, professor Mac. Então, nós temos que a física tem todos esses ramos. Aí você, professora, professor, por que tantos ramos? Porque, como nós falamos lá na aula passada, a física estuda todos os fenômenos naturais. Então, tudo que é fenômeno que você imaginar, ou que você já viu, ou que você quer ver, a física estuda. Então, vê desde lá da filosofia natural, né, os filósofos naturais observando os primeiros fenômenos e tentando descrever esses fenômenos. Durante as aulas, vocês vão observar isso, tá, jovens? Que teve muitos filósofos que estudaram os vários fenômenos, certo? E houve essa necessidade dessa separação em ramos. Por quê? Eu vou estudar movimento, eu tenho muita coisa para estudar movimento. Eu vou estudar luz, a natureza da luz, então eu tenho muita coisa para estudar em luz. Eletricidade nem se fala, eletricidade tem uma gama de fenômenos e aplicações tecnológicas que a gente pode estudar lá em eletricidade. E a física é isso, né, professor Mac? É uma viagem por todos esses ramos aí que nós vamos estudar. Galerinha, nós esperamos vocês na próxima aula para fazer exercício, né, Mac? Já nós vamos continuar. E só falando assim, cada caso é um caso e às vezes uma teoria não consegue se enquadrar no fenômeno que está sendo estudado. Aí
surge outras teorias, como a física newtoniana serve para a gente aqui, mas a velocidade da luz ela já não serve. Aí a teoria relativística. Então, surge várias dependendo do que é necessário estudar, né? Então, se preocupa não, vão lá, façam as atividades que foram para vocês, que já já nós voltamos corrigindo. Olha só, nós aqui de novo, professora Deise, professor Mac. Vocês fizeram as atividades direitinho, que o professor Mac falou? Então vamos resolver essas atividades? Eu vou aí com a primeira questão, tá certo? Então se liga ali, atividade de sala, onde nós vamos tirar as nossas dúvidas na resolução das atividades. Olha só, questão 1, pessoal, responda com suas palavras. Por que a roupa no varal seca mais rápido com vento do que sem vento? Vocês já pensaram para imaginar e pararam para imaginar o porquê? Né? Todo mundo lava roupa, às vezes você está lá em casa, alguém lava roupa, coloca, aí com ou sem vento? Vamos ver aqui uma provável resposta? Olha só, a roupa seca porque a água entre as fibras do tecido passa do estado líquido para o estado gasoso. Olha aí, pessoal, estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso. Ah, professora, por que isso acontece? Nós vamos ver lá no segundo ano que a matéria, quando ela é aquecida ou quando ela é resfriada, as moléculas que estão nessa matéria, elas se reagrupam de uma outra forma. E isso faz com que a nossa matéria ela mude de estado físico. Então, está lá a água nas fibras do tecido, certo? Vai vir um vento, vai mudar a temperatura dessa água, e ela vai passar para o estado gasoso e vai secar a nossa roupa, né? Uma maneira simples de responder. O vento, ou melhor, a velocidade do ar sobre a superfície, que no caso é a roupa, acarreta uma menor pressão hidrodinâmica. Nós vamos estudar isso também, tá, pessoal? E quanto menor a pressão, mais rápida é a passagem de um líquido para o vapor, ok? E, consequentemente, o vento gera o aumento da evaporação. Então, o vento, galerinha, ele ajuda na evaporação da roupa no tecido por causa disso daí, ok? Pressão hidrodinâmica, quanto menor essa pressão, mais rápida é a passagem desse estado aí de líquido para vapor. Eu vou chamar o MEC aí para a próxima questão. Isso aí, até é bom pensar, né, antes um pouquinho contribuindo, soprar o café ajuda a resfriar, você não vai resfriar todo o líquido, mas você vai tirar aquele ar quente que está ali em cima, que pode até queimar a sua boca. Então você acelera o processo de troca, então acaba resfriando mais rápido. Até usar um ventilador tem essa função, né? Vai tirar esse ar quente que está próximo de você, mesmo que venha um pouco, mas vai circular, e o processo de resfriamento do café, que é o contrário, né? Que ali a roupa está secando, ajuda, mas não necessariamente esfria ou seca totalmente, né? Acelera o processo, como nós falamos, né? Agora tem uma outra questão envolvendo um pouquinho aí do assunto do primeiro ano. Vamos lá? Então, na segunda questão, nós temos por quê? E essas questões são questões assim mais para refletir, tá? Para pensar. Por que os carros de corrida usam pneus carecas? Liso, 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 se você prestar atenção. Enquanto os de rua são proibidos de rodar assim. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Imagina, você está dirigindo aí, os sucos ali que tem no pneu, ele tem um limite. E principalmente quem olha muito isso, Polícia Rodoviária Federal. Você não pode rodar ali que ele vai olhar. Se ele olhar que está naquela marcação, ele vai dizer, você está rodando com pneu que já está muito gasto, tem risco de acidente. Então, por que lá nas corridas eles utilizam e a gente não pode? Vamos ver uma explicação, vamos lá? Uma explicação para isso é o seguinte, o pneu liso do carro de corrida aumenta a área de contato, no caso, né? Aí, com o solo, garantindo maior aderência, só que lá na pista completamente limpa, né? Consequentemente, maior velocidade, né? Mas quando a chuva durante a corrida, vocês já viram o que acontece, eles param, trocam de pneu. Eles são trocados pelos pneus com ranhuras, né? Para evitar a ocorrência da aquaplanagem. Então, o que acontece? Quanto aos carros de rua, como ninguém vai parar o carro na chuva, né?
Para substituir os pneus carecas por outros com ranhuras, eles são proibidos. Então, pessoal, olha aqui. O que acontece que ele está dizendo aí? Se tem um pneu que tem essas ranhuras e tem que ser alto, exatamente para ter aderência no solo. Ah, mas só água? Aqui nosso problema não é só água, apesar de chover muito. Areia, barro, a pista está suja, então vai acontecer o quê? Diminuir a aderência. Então, se o pneu é lisinho, careca, o que acontece? Ele vai derrapar, não adianta nem frear. Se frear, ele vai continuar derrapando, certo? Então, é essa a ideia. Por isso que você não usa um pneu careca na rua. Não dá para trocar um, já dá um trabalho terrível. Imagina trocar os 4, né, Deise? Exatamente. Pensou, nossa, tá chovendo, eu vou parar aqui o carro e na chuva eu vou trocar 4 pneus. Não dá, né, pessoal? Então, lá na corrida, que eles são mais profissionais, os carros eles são montados para esse tipo de situação, aí sim é permitido que se utilize, né? Porque eles sabem os riscos, eles calculam esses riscos aí, mas no nosso cotidiano, né, via normal, isso não pode. Nós temos que andar com segurança, então os pneus aí tem que estar em dia, ok? Para a gente poder fazer esse movimento na rua, tá bom? Vamos para mais uma questão aqui, pessoal, olha só. Deise, questão 3. Só volta um pouquinho. Mac. Rapidinho. Se eles observarem, teve uma corrida que o piloto ele arriscou. Se ele conseguisse terminar a última volta antes de começar a chover, ele teria ganho. Mas nas últimas curvas, o que aconteceu? Choveu. Então, nas subidas, ele começou a derrapar e perdeu a corrida. Mas foi por pouco. Ele fez a escolha errada, mas se desse certo mais alguns segundinhos, ele tinha ganho a corrida. E não deu certo. Acabou derrapando durante a pista e não conseguiu ganhar a corrida. Só para contribuir, ter uma ideia até no profissional. Ah, legal, essa eu não assisti. E também outro exemplo, que é um esporte que eu pratico, o professor Mac também, bike. A bike também, ela tem os cravinhos nas rodas. Se você anda com o pneu muito liso, você precisa fazer uma subida, como o Mac falou, você está a uma certa velocidade e precisa acionar os freios da bicicleta, você pode sofrer um acidente, porque ela pode deslizar, e nós vamos ver isso lá nas leis da dinâmica, que o corpo tende a permanecer em movimento. Então, pneu liso para bicicleta é perigoso para curva, você pode cair, né? E também é perigoso para se movimentar na rua, certinho? Vamos ali outra questão, pessoal, olha só. Olha essa imagem, é um desenho bem antigo aí do Pato Donald, tá? E num desenho tem essa famosa imagem aí. É o famoso mergulho do tio Patinhas em uma piscina de moedas de ouro. Aí ali a pergunta, é possível na vida real, pessoal, esse mergulho? Dá uma olhadinha ali, olha só. São várias moedas sólidas, vocês concordam comigo? Então são várias moedas sólidas dentro ali do cofre, tá? E ele tá fazendo esse mergulho ali de uma maneira bem fluida, né? Bem bacana. Mas isso na vida real seria possível? Outros desenhos já fizeram até brincadeiras tentando reproduzir esse mergulho aí e falando o motivo, né? Vamos ver a possível explicação. Olha só. Não, né, pessoal? Não é possível. A possibilidade de mergulho depende da densidade dos materiais. Olha aí outra propriedade física dos materiais que a física estuda. A densidade dos materiais. Nós vamos ver que a densidade, como é estudado lá em química também, trabalha a massa e trabalha o volume. Então, a densidade é massa sobre volume. E a densidade das moedas, que são feitas de ouro, é muito maior que a densidade do corpo humano. Então, imagina, a densidade do ouro é muito maior que a densidade do corpo humano. É por isso que o corpo sempre ficaria por cima das moedas e seria impossível, tá bom? Impossível mergulho das moedas adentro, ok? Então, vamos lá, está relacionado à densidade, né não, professor Mac? Isso aí. Esse desenho é do tempo do professor Décio. Ele assistiu. Lá em Porto Eu também Velho, assisti, não vou negar, não. Eu de Paraná. Um desenho antigo e mostra realmente essa questão da densidade mesmo, né? Então, como falamos até, em relação a isso, um planeta com maior massa, por exemplo, menor massa, quanto mais junto tá essas partículas, mais distante, tudo isso vai ser trabalhado durante as nossas aulas.
E o mais legal, aqui nós não trouxemos uma questão para finalizar, mas trouxemos algo relacionado até que está rolando aí. O que que é? Enem. Então vamos falar um pouquinho do Enem aí? Então, afinal, como estudar física para o Enem? O cara pensa que vou pegar essas equações e vou ficar repetindo, fazendo cálculo. Não, tem nada a ver com isso. O Enem é uma prova baseada em habilidades e competências. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso decorar as equações, que o pessoal fala fórmula, eu falo equações matemáticas. Fórmula parece que é algo mágico, assim, não é isso. Mas fórmula na química, sim, aí é fórmula química. Então, o que que acontece? Você não tem que decorar essas equações, certo? Então, você vai fazer, essas equações vão vir nas provas, só que você tem que saber identificar, substituir para chegar no resultado. Vamos lá, continuando. Então, aí a pergunta, né? Como estudar mais? Então, vamos lá, continuando aí. Não, não é isso. Ainda é preciso conhecer algumas equações, porque você pode manipular essa equação para achar outras. Mas não é preciso decorar todas, as fundamentais elas vão ser dadas, né? O que o exame tenta fazer é levar o aluno a pensar se ele sabe usar, se ele tem entendimento dos fenômenos físicos. O candidato, deve conhecer os conceitos envolvidos por trás das equações. Então você tem que ler. A física não é só você fazer os cálculos. O candidato precisa interrelacionar as disciplinas e seus conteúdos. Então, o Enem, ele é exatamente isso, muita leitura. Vamos ver só o material complementar, aí a gente fala um pouquinho mais do Enem. Então, material complementar, assistir ao vídeo O que é Física, disponível nesse endereço, né? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui pra gente agora. O que que acontece? O Enem, ele é uma prova mais de raciocínio lógico. Se você tiver uma boa leitura, você lê bastante, ter conhecimento, às vezes você acerta a questão só na leitura. Você nem resolve. Então, tem muitas questões de física no Enem que você não faz cálculo. Você tem que saber relacionar. E às vezes em equação, mas você sabendo utilizar, é tranquila também para fazer. Não é isso, Deise? Exatamente. Então, como o professor Meg falou, né, a gente tem a parte aí de interpretação. A professora física também interpretação. Física é interpretação, pessoal. Lá na leitura, como o professor falou, você tira vários dados que quando vem o comando da questão, você consegue interpretar aquilo e fazer resolução do exercício. Então, é assim, fica ligado no enunciado, fica ligado nos dados, certo? Que você pode ali, né, destaca os dados que você pode contribuir para a sua resolução. E física é isso, é estudo de fenômeno, é interpretação do texto, para que você possa aplicar ali e encontrar algum resultado, alguma coisa que está sendo pedida naquela questão, né? E exatamente estudar muito português, matemática. Se você dominar o básico da matemática, que até nós falamos, ordem de grandeza, notação científica, divisão de fração, aquela regra de 3 simples, manipulação ali de potência, de raiz, você vai fazer tranquilamente os cálculos, que aí já é matemática pura. Quando chega na equação é matemática. E antes disso é a leitura, português. Só que para isso você tem que entender o fenômeno através de leitura e às vezes do experimento. Então você junta português, matemática, um pouquinho de química, também de biologia, envolve tudo isso. E às vezes tem uma questão do Enem que você nem sabe mais se é biologia, química ou física. Está tudo relacionado numa questão que você raciocina em cima e acha a resposta. Simples assim, né, Deise? Exatamente. Outra coisa que está ligada à física são as funções, tá, pessoal? Saber função lá na matemática, função de primeiro grau, função de segundo grau é muito importante para a física, porque o movimento ele pode ser descrito através de funções e isso a gente aprende lá na matemática. Olha só como a física é a união de várias disciplinas aí para interpretação, aplicação e desenvolvimento, não é não? Exatamente. Então, olha ficamos só, por aqui. indo, né? Isso.
Aí voltamos aí, dando continuidade, depois aí o primeiro ano vocês vão trabalhar aí, os professores Décio e professora Deise vai acompanhar vocês no primeiro ano, de vez em quando for necessário eu venho contribuir aí com vocês também, tá bom? Até a próxima, tchau!